Olá, muito bem-vindo a mais uma aula de análise matemática para engenharia 2. Hoje, no nosso curso, nós iremos falar de integração por substituição trigonométrica. Tá? Então aqui está o nosso link, né, do nosso livro, tá? E o nosso encontro virtual será no dia 4, segunda-feira, às 19 horas. Então, nas últimas aulas a gente aprendeu, né, integração por partes, né, e integração trigonométrica. Então, a parte de integração trigonométrica, né, é a parte importante para que possamos resolver, né, esses nossos tipos de integrais agora, que a gente vai usar uma substituição trigonométrica. Então, ou seja, basicamente o resumo, né, está neste caso aqui, tá? Nessa transparência, nessa apresentação. Então aqui repara que a gente tem o que? A gente tem três casos. Então isso aqui é importante a gente ter ciência. Então a gente vai falar de três casos basicamente. Caso 1, caso 2 e caso 3. Então como que você vai saber qual caso você vai usar? Tá? Então no caso 1, ó, você tem alguma coisa do tipo, ó, esse A é uma constante, né, e o X é a variável, que vai ser o coeficiente de integração. Então aqui é constante menos a variável. Caso 1, tá? Então a substituição é A seno θ em relação a esse triângulo retângulo aqui. E a substituição, a identidade que a gente usa é o que? É seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Ou seja, vai isolar cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, que é a identidade. Tá? O caso 2 é uma constante mais uma variável. E a substituição que a gente vai aplicar é a tangente de θ. Então, o que vai aparecer aqui, ó, né, é a constante mais a variável. E a substituição que vai usar para resolver esses problemas aqui é a identidade trigonométrica, que é 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. E o caso 3 é o que? É a variável menos a constante. Tá? A substituição é a secante θ, o x, para a gente substituir, baseado no triângulo retângulo, né? E a identidade trigonométrica da substituição é o que? Secante ao quadrado menos 1 igual a tangente ao quadrado. Ou seja, é a arrumação dessa identidade trigonométrica aqui, que é 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Tá? Então, a princípio, você acha que é muito difícil, que você não vai entender, tá? Mas não fique nervoso, calma. Vamos devagarzinho que tudo vai dar certo. Então, aqui no caso aqui, que tem que decorar, não é decorar, né? Mas é você saber qual caso você vai usar qual substituição. Então, o que a substituição trigonométrica faz? A gente tem uma integral em relação a x, só que resolver essa integral em relação a x, tá, dá muito trabalho. Dá para fazer de outras maneiras, só que dá muito trabalho. Então, qual é a vantagem? Tá? É você transformar isso usando como base um triângulo retângulo. Tá? Por isso a substituição é trigonométrica. Você vai usar o quê? As relações trigonométricas do triângulo retângulo. Beleza? Aí você vai resolver isso na trigonometria, nas integrais trigonométricas, e depois você vai voltar a variável para a variável x. Tá? Então, a gente vai ver detalhadamente esses três casos. Então, caso 1, caso 2 e caso 3. Então, como você vai saber qual caso você vai usar em qual tipo? Você tem que olhar o que? A integral. Ó. Se for constante menos variável, vai ser um caso, 1. Constante mais variável, ou variável mais constante, que não vai importar muito, né? É o caso 2. E aí o caso 3 é a variável menos a constante. Então, ó, constante menos variável e variável menos a constante, tá? Vamos ao caso 1, tá? No caso 1, tá, a gente tem uma integral desse tipo aqui, ó. Então, ou seja, qual o caso que a gente tem? Repara, ó, para a integral que envolve um radical do tipo constante menos variável, ó, que é o caso 1, constante menos a variável. Tá? Aí onde sai a substituição esse A seno θ aqui? Relaxa, ó. A seno θ vai ser o quê? Então você vai fazemos, ó, a mudança de variável x para θ. Então vai mudar, né, a variável x para θ. Então o que a gente vai fazer neste caso aqui? A gente vai basear nesse triângulo retângulo aqui. Repara, ó, a variável vai estar nesse ponto, a variável, que é o cateto oposto ao ângulo, e aqui a hipotenusa, e a substituição é o cateto aqui, adjacente. Se você fizer a relação do triângulo retângulo aqui, ó, né, que é aplicar a teorema de Pitágoras, você vai ver quando a constante está na hipotenusa e o x está no cateto oposto, o cateto adjacente é
a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado. Então, para o triângulo assim, você vai aplicar o quê? A relação métrica, aplicar o seno do ângulo. O que é o seno do ângulo? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Isolando x, você tem a seno θ. Então, esse a seno θ é a substituição que sai daqui, ó. Tá? Ele sai da aplicação do seno, né, que é uma relação do triângulo retângulo, nesse triângulo aqui. Beleza? Ó. E aí você vai fazer o quê? Você vai substituir aquele a seno θ, x igual a seno θ, você vai substituir nessa raiz, que é a raiz do quê? Da constante menos a variável. Então você vai pegar esse a seno θ e jogar ele aqui dentro, no lugar do x. Então vai ficar a quadrado menos a seno ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de a, ó, de a menos a quadrado menos seno ao quadrado, tá? Aqui coloco o a em evidência. 1 menos seno ao quadrado é a substituição que eu falei, ó, aqui, ó, na identidade, ó, 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado, que é a identidade trigonométrica, né? Tá aqui também, escrevi ela aqui, ó. Então, nesse 1 menos seno ao quadrado vai entrar quem? Cosseno ao quadrado. Os dois termos ao quadrado, como um produto, ó, então elimina a raiz. Logo vai sobrar a cosseno θ. Então, olha só, o x é o a seno θ, o dx é o a cosseno θ, e a raiz que a gente fez isso aqui, ó, é o a cosseno θ. Tá? Então, ou seja, quem é x? X é a substituição que a gente faz, que sai do triângulo, a seno θ. Dx é o que? É a derivada disso. Ó. dx, qual é a derivada do seno? Opa, a derivada do seno é o cosseno, né? Então, a derivada do seno é o cosseno. Aqui, né? Ó, a gente sabe fazer a derivada, ó. Derivou com sono e sem sono, ó. Sem sono e com sono. Então, menos cosseno, né? E o seno aqui. Então, derivou o seno, apareceu o cosseno. Derivado nesse sentido aqui, sentido horário. Aqui, tá? E aqui, esse termo aqui sai o que? Sai da substituição que a gente faz dentro aqui. Eu jogo x aqui que aparece na função. Beleza? Ah, tá beleza não, professor. Tá difícil aqui. Ah, calma, relaxa aí que vai estar tudo certo, tá? Só puxar isso daqui para cá, fica melhor. Vamos lá. Então, o que a gente precisa aqui, ó, é fazer o que? Tá? É observar esse resumo aqui. Esse resumo aqui, ó, é de suma importância, tá? Esse resuminho aqui. Então, é a seno θ, que é o x, o dx e a raiz, tá? Então, vamos lá. Então, no próximo aqui a gente tem um exemplo, beleza? Então, a gente já sabe o que agora já vai realmente resolver, né? Resolver essas histórias aí. Tá? Resolver aplicando o caso 1. Então, o que é o caso 1? Ó, é a integral de 9 menos x quadrado. 9 menos x ao quadrado, esse 9 eu posso escrever ele sendo quem? Ele sendo 3 ao quadrado. Então, qual o caso? Tem que ter o caso 1, que é a constante menos a variável. O a, no caso aqui, vale 3, com o nosso coeficiente a. Então, a vale 3. Tá? Então, a gente, usando aquele triângulo retângulo lá, ó, tem o que? X, 3. E aqui vai aparecer quem? 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Ah, professor, de onde saiu esse montão de coisa aí? Ué, da substituição que a gente fez. Não fez a substituição já? Ó, já não está prontinho o resuminho aqui, ó. Olha o resuminho bonito aqui, ó. Então, se eu sei quem é o coeficiente a, acabou o problema. Eu sei quem é a? Sei. Então, o x é 3 seno θ, o dx é 3 cosseno θ, e tudo que está dentro da raiz, ó, vai virar quem? 3 cosseno θ. Só isso. Então, esse resuminho aqui, ó, é o bizu da vida, ó. Caso 1, esse resumo aqui. Beleza? Então, agora a gente vai fazer a substituição, ó. Tá? Então, tudo que está na raiz, ó, tudo que era a raiz, ó, virou quem, ó? Isso aqui é a raiz. 3 ao quadrado menos x quadrado. 3 cosseno θ, não é? Que a gente fez, ó, na transparência anterior, que era a raiz, né? 3 cosseno θ. Tá aqui. E quem que é 3 cosseno θ dθ? Isso daqui é o dx, ó. Não é o dx daqui, ó. Cadê eu voltando? Desculpa. Que é o dx? 3 cosseno θ, né? Então tá aqui, ó. Então esse termo aqui é a raiz, ó. E esse termo aqui é o 3 cosseno θ. Pronto, você já fez a substituição. Daqui para cá agora, é o que é? É resolver a integral trigonométrica que a gente já aprendeu na aula passada. Então, ó, 3 vezes 3, 9, cosseno, cosseno, cosseno ao quadrado. Aí você tem que resolver o quê? Uma integral de cosseno ao quadrado. Então, aqui da aula passada, a gente já sabe fazer essa integral. Então, basta você fazer o quê? Resolver essa integral de cosseno ao quadrado.
Ah, professor, não entendi direito. Então volta na aula passada lá, tá? E dá uma revisada na matéria. Vê o exercício lá. Então olha aqui, o que que você faz quando acontece isso? Né? O que que você faz? Tá? Você olha aqui, ó. Cosseno ao quadrado tem que usar o quê? Quando está cosseno ao quadrado, tem que usar essa identidade aqui, né? Que é meio de 1 mais cosseno de 2θ. Então, substituindo, ó, meio de 1 mais cosseno de 2θ, ele tira esse meio para fora, vai ficar quem? 9 meios da integral de 1 mais cosseno de 2θ. A integral de 1 é θ, e a integral de cosseno de 2θ é quem? Seno de 2θ sobre 2, tá? Então, acabou, professor? Falei, então, a integral acabou. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que voltar para a variável x. Por quê? A gente resolveu tudo na variável θ. Então, a gente fez a substituição de variável para resolver. Agora, você tem que voltar à variável. Nossa, trabalhoso. É, um pouco. Relaxa. Tá? Então, vamos lá. Então, pelo triângulo retângulo que a gente viu na aula no início, ó, esse triângulo aqui que é a vida, né? A vida, esse triângulo aqui. Você vai usar esse triângulo aqui, ó. Quem é esse triângulo? Você tem quem? Você tem que 3 seno θ, ó, você precisa de quem? Precisa do θ, não é? E precisa do seno de 2θ, então tem que usar esses caras. Então, quem é seno de θ? Ó, quem é seno de θ? 3 seno θ. Então, seno de θ é x dividido por 3, tá? Aplicando a função inversa, tá? Da função seno. Quem é a função inversa da função seno? Quem não lembra é o arco seno. Então, se vou pegar o arco seno aplicado dos dois lados dessa função aqui, ó, tá? Então, é o arco seno. Então, quem que é o arco seno? Nossa função na θ lá, ó. Quem que é? Ó? Então, vou aplicar arco seno de θ igual ao arco seno de x sobre 3. Arco seno aplicado na função seno vai dar o θ. Então, θ é igual ao arco seno de x sobre 3. Tá? Mas a gente precisa também do que? Aqui atrás a gente precisa do seno de 2θ também sobre 2. Ó. Precisamos também desse termo aí. Então, quem é o seno de θ sobre 2? Ó? Quem é esse termo aí? Ó? Então, seno de θ sobre 2 é o que? É seno de 2θ sobre 2. Mas aqui o que? É a soma de, ó, soma de arcos. Arcos e subtração, ó, seno e cosseno, tá? Então, quem vai ser? Esse cara aqui, ó. Vou usar esse termo aqui. Quem é seno de A mais B? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A, tá? Então, você vai substituir aqui, ó, cosseno de seno de θ vezes cosseno de θ mais seno de θ cosseno de θ, porque aqui o A e B é θ, tudo é θ. Então, isso daqui é igual, então vai dar 2 seno cosseno de θ, que é seno vezes cosseno de θ. Mas quem é seno vezes cosseno de θ? Só você olhar o quê? Lá no triângulo retângulo, ó. Quem é seno? Olha o triângulo retângulo. Seno é quem? É x sobre 3. E quem é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno é quem? Raiz quadrada de 3 ao quadrado menos x quadrado dividido por 3. Então, você vai substituir aqui, ó. X sobre 3, tá? Vezes a raiz de 9 menos x ao quadrado sobre 3, tá? E nesse termo aqui, você vai ter quem, ó? Só basta multiplicar, né? Raiz 9 sobre 3. Agora, você vai substituir todo mundo, ó. Então, a sua integral em x é igual a quem? É igual a esse termo aqui, o quê? Em θ, não é, ó? Então, se substituir, quem é θ? Θ é arco seno de x sobre 3, mais o seno de 2θ sobre 2. Então, substituir que é x menos x raiz de 9 menos x quadrado sobre 9. Né? Multiplicando aqui para dentro aqui, vai aparecer quem? 9 arco seno, ó, de θ mais x raiz de 9 menos x quadrado sobre 2, mais a constante. Viu? Então, pessoal, assim, é um pouco trabalhoso assim, só que dá pra gente fazer, tá? Vamos ver. Caso 2. Então, o caso 2 agora, a gente já pegou a manha, né? Agora quem? Agora é, ó, variável mais quem? Constante mais variável, variável mais constante, que não tem problema. Como é soma, né? Então, a soma é comutativa, então não tem problema nesse caso. Então, você vai fazer a mesma coisa, só que vai aplicar o que? A tangente do ângulo, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, x é a tangente θ. Tá? Fazendo as substituições, ó, a tangente θ, quem é? A quadrado mais a tangente θ quadrado. Então, quem que é esse termo aqui? Ó? É a quadrado mais a tangente θ ao quadrado. Tudo eleva ambos ao quadrado. Ó, boto o a ao quadrado em evidência, vai sobrar uma tangente ao quadrado.
Quem é uma tangente ao quadrado? É secante ao quadrado, né? Então substitui por secante ao quadrado, tá aqui, ó. Então como os dois termos estão ao quadrado aqui é um produto, né? Então sobra a secante de θ. Então o x é quem? O x é o a tangente θ. Quem é o dx? É a derivada da tangente, ó. Quem é a derivada da tangente? A secante quadrada θ. E quem é a raiz? A seno θ. Tá? Vamos ver um exemplo então. Exemplo do caso 2, que é ó, variável mais constante. Tá? Então, se a variável mais constante, ó, você vai fazer o que? Ó, então, o seu A aqui vale quanto? O A vale 3. Certo? O A vale 3. Então, só substituir, ó, pelo resuminho aqui, tá aqui, ó. A, então, é 3 tangente θ. Então, aqui é 3 tangente θ. Ou você faz a continha tudo de novo, mas não precisa, a gente já sabe o resumo. Derivou 3 secante quadrado θ. E quem é a raiz? Ó, da raiz vai sair A secante θ. Então, vai ser 3 secante θ. Tá? Então, agora a gente pode substituir. Ó. Então, 1 sobre a raiz de x quadrado mais 9 ao quadrado, mais 9, né? Quem é x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais 9? Ó, 3 secante θ. Então, 3 secante θ aqui. Quem que é o dx? Volta lá, quem é o dx? 3 secante quadrado. Então, aqui 3 secante quadrado. Né? Então, multiplicando aqui o 3 cancela, secante quadrado dividido por secante, sobra só secante θ. Quem é a integral da secante de θ? Só olhar na tabela que é ln da secante mais a tangente θ. Tá? Isso aqui é uma integral direta. Tá? Então, o que você tem? Você tem ln da secante mais a tangente de θ. Ah, professor, então agora você resolveu a integral em θ. Agora você precisa voltar ela para x, né? Isso, voltar para x. Então, pelo triângulo retângulo, ó, quem é secante? Secante é 1 dividido pelo cosseno. E quem é cosseno? Cosseno é cateto o quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aqui, ó, 3 sobre a raiz quadrada de x quadrado mais 9. Divisão de fração, repete o primeiro, multiplica pelo inverso da segunda, vai sobrar quem? Raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 dividido por 3. Então, aqui é secante. Quem é tangente? É seno dividido pelo cosseno. Quem é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. E quem é o cosseno? Adjacente sobre hipotenusa. Então, só substituir, vai cancelar, vai sobrar x sobre 3. Então, agora é só pegar esses valores aqui, secante e tangente, e jogar dentro da nossa nossa função ln, substituir. Então, então a raiz que a gente tinha lá é igual, ó, a raiz de 1 sobre, não, a integral de 1 sobre a raiz de x ao quadrado mais 9 dx é igual ao ln, ó, do módulo da secante mais a tangente, que é igual a quem? Mas quem é secante, ó? Raiz de x ao quadrado mais 9 sobre 3, né? Mais x sobre 3, que é o que a gente acabou de encontrar no exercício, na transparência anterior. Tá aqui, ó, tangente e a secante, certo? Então, como tá aqui, a gente só fazer o quê? Só se substituir, ó. Como aqui é o ln, aqui, né, o denominador mesmo, então basta você repetir o denominador, somar o numerador, né? Então, o que? Divisão de log, o que? Vira a diferença. Então, log do numerador menos log do denominador, menos ln de 3. Mas ln de 3 é o número, então ln de 3 mais constante é constante. Então, logo a resposta final está aqui. Bonitinho, tá? Então, esse é o caso 2. Vamos para o caso 3. Então, o caso 3, lembrando nossa tabelinha lá inicial, quem era? Era a variável menos a constante. Tá? Então, o caso 1, constante menos variável. O 2, constante mais variável. E o caso 3, variável menos a constante. Tá? Então, aqui você vai aplicar o quê? Você vai, ó, fazer a mesma história. Substituição. Você vai trocar x por θ. Beleza? Trocando x por θ. Então, vamos lá. Então, pelo triângulo aqui, você vai aplicar quem? Você vai aplicar o cosseno do ângulo. Quem é cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isolando x vai dar quem? A sobre cosseno θ. A sobre cosseno θ vai ficar mais fácil, a gente vai escrever sendo a secante, ó. Quem é 1 sobre cosseno é a secante, não é? Então, você vai escrever a secante θ. Então, a substituição aqui é o a secante θ. Tá aqui, ó. Foi mal. Então, a substituição é o a secante θ, que é a substituição lá na primeira tabela, se você olhar lá. Na primeira tabela tem a substituição lá, tá? Andando. Então, você vai substituir esse a secante θ dentro da raiz, ó. Quem é a raiz? É
variável menos a constante. Vai ficar o quê? A secante quadrado menos a quadrado. Raiz de a quadrado secante quadrado menos a quadrado. Ó. E aqui o que? Raiz de a quadrado de secante ao quadrado menos 1. Né? E aí você vai fazer isso daqui. Ó. Você vai pegar, ó, pela identidade trigonométrica. Quem é secante quadrado menos 1? Isso é a tangente de θ. Então tudo isso aqui vai virar tangente θ. Produto tangente vezes quadrado vezes a quadrado vai dar quem? A tangente de θ. Ah, então a raiz virar tangente de θ, sim, professor. Ó, sim. Ah, aqui, ó, raiz a tangente θ. Quem é o x? Que eu já fiz lá atrás. É o a secante θ, certo? Esse é o x. E quem é o dx? É a derivada da secante. Que é a derivada da secante, já sabe fazer? É secante vezes a tangente. Então aqui, né, o resuminho do tio. Moleza, virou chuchu no mel agora, tranquilo, ó. Então quem, agora o caso 3, resolver isso daqui, ó. Que é o que? A variável menos a constante, né? É a variável menos constante, tá aqui, ó. Ah, mas tá, apareceu 4, professor. Tá, mas 4 não é 2 ao quadrado, ó. Então A é 2. Ah, então se o A é 2, voltando pelo esqueminha aqui, ó. A secante θ. Ah, então o x é o A, é 2 secante θ. Sim. Quem é dx? 2 secante θ tangente θ. Quem é a raiz? 2 tangente θ. A gente já fez essas contas todas, ó. Então isso daqui é o que? É a maneira genérica. Isso daqui é o esquema genérico para tudo. Então o resuminho, sabendo o caso, aplica o resumo. Sabendo o caso, aplica o resumo, né? Aqui eu fiz de uma maneira explicada para que você possa entender o processo, tá? Então basta substituir agora na integral, ó. Quem que é 1 sobre a raiz de x ao quadrado menos 4? Né? Quem que é isso daqui, ó? Então a raiz de quadrado menos 4 é tangente. Então você vai escrever o que? 2 tangente θ. E quem que está aqui em cima, ó? 2 secante vezes tangente. Por quê? Porque é o dx, não é? Dx não é 2 secante vezes a tangente? Então aqui, ó. Então cancelou, ó. 2 cancelou. Secante, tangente corta com tangente. Secante corta não, peraí, só apagar aqui. Então daqui, né, fez a substituição, isso daqui virou isso daqui, e o dx é esse termo aqui, tá? Aí o 2 cancela com 2, e tangente cancela com a tangente, vai sobrar quem? Só a secante. Integral secante a gente já fez, a secante vezes a tangente. Aí faz a substituição de novo que a gente fez na transparência anterior, só que aqui quem é a secante? Ó? 1 sobre o cosseno. Quem que é o cosseno nesse caso? Vai no triângulo. Adjacente sobre a hipotenusa, 2 sobre x, está aqui. E quem que é a tangente? Seno sobre cosseno. Ó. Quem é o seno? Opa. Quem é o cosseno? Ó, cateto oposto sobre hipotenusa, o seno. E quem é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, está aqui, ó. Seno e cosseno. Simplificou o x, sobrou esse termo aqui. Só isso, professor. Agora é só voltar, meu bem. Ó, voltou. Quem é a raiz? Ó, a integral 1 sobre a raiz de x ao quadrado menos 4 dx. Isso aqui é o ln, ó, da secante. Ln do módulo da secante de θ mais tangente θ, né? Mais a constante. Substituição, ó, substituiu. Quem é a secante? X sobre 2. Quem é a tangente? De onde saiu isso? Daqui de trás. Secante, tangente. Já fez a conta, né? Ó, quem é raiz quadrada de x quadrado menos 4 sobre 2. 2 sobre 2 repete o denominador. Ó, divisão vira subtração. Ln de 2 mais constante é constante. Então, acabou o caso. Isso daqui. Beleza? Então, acaba aqui. Beleza? Nossa aula acaba aqui. Então, ou seja, qual é o bizu? Tá? O bizu é a gente saber o caso, qual é o caso que você vai usar e qual substituição você deve fazer. Então, aquele resumo, né? Esse resumo aqui que aparece nos 3 casos que eu coloquei bem detalhado para vocês, ó. Esse daqui, ó. Tá? Esse daqui é o bizu da parada. É você saber qual o caso usar e qual o resumo você vai usar. Então, dentro do triângulo retângulo. Então, só a relação métrica triângulo retângulo, tá? Então, esses casos aqui, eu peço para que vocês tentem refazer esses exemplos que na transparência aqui, tá? E na aula virtual, no nosso encontro semanal, a gente tira as dúvidas e faz mais outros exercícios aí e refaz alguns desses aqui também, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, tá bom? Então, por enquanto, por hoje é só, tá? Aí na próxima aula, a gente começa a integração por frações parciais, beleza? Nosso encontro aí será no dia 5, né? No dia 5 na aula de segunda-feira, né? Às 19 horas, beleza?
Então é isso. Que é toda nossa terça-feira. Segunda-feira, quer dizer, né? Nossa aula na próxima segunda, dia 5. Certo? Então hoje é né? Então vai ser a nossa aula no próximo dia 5, beleza? Que é a nossa segunda-feira. Terça-feira, né? Não, no caso acho que a aula vai ser pessoal, nossa aula aqui será no dia 4, segunda-feira, certo? Que é a aula de mecânica, beleza? Então, foi mal aí o horário aí, mas tá bom. Beleza? É isso daí. Muito obrigado pela atenção dos senhores, tá? O livro, né? O livro de cálculo, né? Tá lá, ó. Livro de cálculo, tem toda a matéria lá também, beleza? Siga o GBFERP nas redes sociais, caso você tenha, né, para saber alguma informação. Esse momento de informação é super interessante, a gente ter a informação da fonte confiável.